Vamos fazer um pequeno comentário aqui a respeito de grandezas físicas, tá? Existe dois tipos de grandeza física, como já foi comentado no vídeo anterior. Aqui eu tenho exemplo de grandezas escalares. Então, comprimento, massa e tempo são exemplos de grandezas físicas escalares. Porque as grandezas físicas escalares são aquelas que eu não preciso imprimir mais informações além da unidade do que representa o que ela está medindo. Por exemplo, se eu estiver falando de deslocamento, né? Deslocamento, ele é um vetor, uma grandeza vetorial, e essa grandeza vetorial, ela vai necessitar de algumas informações. Se eu disser que eu fiz um deslocamento de 500 metros, eu vou ter que informar qual foi a direção que esse deslocamento aconteceu e o sentido, tá? Quantidade de movimento, se eu disser que uma determinada quantidade de movimento entre dois veículos aconteceram, eu tenho que dizer qual foi a direção e o sentido que essa quantidade de movimento aconteceu, ou que essas quantidades aconteceram. Então, as grandezas escalares, eu não necessito dar essas informações sobre direção e sentido. Por exemplo, se eu estiver bem aqui simplesmente me referindo aqui à altura de uma pessoa, né? Eu não preciso ficar dizendo qual o sentido, qual é a direção da altura de uma pessoa. Se eu estiver querendo falar sobre a massa corporal de uma pessoa, também eu não preciso falar sobre a direção ou o sentido dessa massa. Se eu estiver falando sobre, até mesmo sobre a grandeza tempo, eu não preciso ficar falando sobre a direção e sentido de tempo. Portanto, as grandezas físicas que eu não preciso ficar dando informação sobre direção e sentido, são grandezas que eu chamo simplesmente de grandezas. Que tipo de grandeza mesmo? Grandezas escalares. As grandezas vetoriais, como eu acabei de citar dois exemplos. Quais são elas? Deslocamento. Também a velocidade é uma grandeza escalar. Aliás, é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento. Aceleração. Então, a partir desse momento, já quero que vocês guardem na mente de vocês a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Só comentando aqui, ou repetindo esse comentário que foi colocado aqui, sobre o que são grandezas físicas. Então, na tabela, nós tivemos diversos exemplos de grandezas físicas. Então, grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir ou quantificar. Quão grande ou quão pequena essa coisa é, esse objeto, esse ente é. Como mostrou a tabela lá, no caso, as grandezas escalares, elas vão estar organizadas ou colocadas com um número e uma unidade de medir. Nós vimos lá 3 modelos, né, de grandezas escalares, que foi comprimento, massa e tempo. Então, se eu estou falando do tempo, e esse tempo é o segundo, é a hora, ou é o dia, ele vai estar acompanhado de um número e da unidade que esse número está se referindo. E se eu estiver falando for a massa, essa massa vai estar acompanhada de um número, 56, e kg, ou quilograma, será a unidade que está sendo medida essa grandeza. Porém, há grandezas que, para ficar bem expressa, precisamos imprimir informações além desse número e dessa unidade de medida. Exemplo, distância é uma grandeza que eu posso representar por diversas unidades de medir. Porém, um deslocamento está relacionado com distância, mas para eu me referir, vou precisar fornecer informações suplementares, tipo, qual foi essa distância? E qual a direção ela ocorreu? E qual é o sentido, né? Então, por isso, as grandezas físicas, elas podem ser classificadas como vetoriais
ou grandezas escalares. Espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre eles dois, tá? Muitas vezes as unidades de medir, elas se misturam para dar origem a outras grandezas. Exemplo, a velocidade que mistura duas grandezas, distância e tempo. Porém, a velocidade, para ficar bem definida, ela precisa estar o quê? Acompanhada de informações extra, do tipo direção, sentido. E outro exemplo de grandeza vetorial é a força, né? Se eu vou aplicar uma determinada força, eu vou ter que dizer qual é a intensidade dessa força, e qual é a direção e qual é o sentido dessa força. Então, existem muitos exemplos de grandezas vetoriais. Como nós estamos vendo colisões, nas colisões vai aparecer a grandeza vetorial, quantidade de movimentos, soma e subtração o tempo todo, que é o que a gente está implementando nas nossas aulas. Ok? Por enquanto é só. Espero que esse vídeo vai ajudar vocês aí a fixar essas informações na mente de vocês e futuramente a gente vai retomar esse assunto para a gente dar uma aprofundada. Por enquanto nós estamos só deixando esse conhecimento aí de maneira acessível na mente de vocês, ok? Bons estudos!